Tá. Podemos começar? Podemos. Então tá bom. E o meu convidado de hoje é cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, graduado em medicina pela URGS, com especialização em cirurgia geral pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e em cirurgia plástica pela Santa Casa de Porto Alegre. Autor de publicações científicas, atualmente está finalizando seu primeiro livro, De Volta para Mim, que vai ser lançado em breve na Feira do Livro aqui de Porto Alegre. É o primeiro cirurgião plástico do Rio Grande do Sul certificado em cirurgia robótica e realiza procedimentos minimamente invasivos para correção de diástase. Entre os propósitos do seu trabalho, ele se dedica especialmente a auxiliar mulheres no pós-maternidade, a recuperarem a autoconfiança, unindo precisão técnica, cuidado humano e resultados de excelência de forma física e estética. Meu convidado é o Dr. Daniel Pinheiro Machado. Daniel, Ah, seja muito bem-vindo. aí, Ariela, muito obrigado, obrigado. Mais uma vez, Ariela, pelo convite, né, pela oportunidade de vir. E eu te comentei ontem, né, que eu estava super animado nessa nossa conversa, porque eu sempre falo sobre cirurgia plástica, parte estética, e hoje eu quero falar uma camadinha. Eu gosto de falar no consultório com as pacientes, sobre uma camadinha um pouquinho mais profunda, assim, mais emocional, né? Tudo que permeia essa parte do pós-maternidade também. E a cirurgia plástica é um possível aliado de algumas mulheres, né? Então, te agradeço e quero aproveitar bastante essa nossa conversa. Vai ser ótimo, eu tenho certeza, Daniel. E eu queria começar te perguntando uma curiosidade que eu tenho também, que é o que te fez escolher, né, se especializar em mães e ter aí uma das primeiras clínicas, né, especializadas nesse atendimento e cuidado a mães. Então, essa é uma história bem legal, até porque eu não tenho filhos ainda, eu não tenho filhos ainda, mas é um projeto agora para logo, né? Para os próximos meses, há poucos anos. Uhum. Mas eu tenho dois pontos na minha vida, na minha carreira, que me fizeram chegar aqui hoje, nessa nossa conversa, né, e no atendimento de mães. O primeiro deles é que desde pequenininho eu fui paciente de um cirurgião plástico quando bebê, né? Eu tenho uma condição chamada lábio leporino, né, que é uma abertura no lábio superior, eu nasci. Então, já desde pequenininho, em poucos meses, eu tive esse contato. Eu já fiz duas correções do lábio e acho que isso me aproximou desde o início da minha vida com a cirurgia plástica. Então, desde quando eu fui buscando lá profissões e tudo mais, escolhendo, na minha família não tem nenhum médico, mas eu sempre tive aquele olhar assim para aquele doutor lá que me ajudou quando eu era pequenininho. E o que me ajuda também a entender como, às vezes, o que para outras pessoas é um pequeno detalhe, para a gente afeta a autoestima, né? Nos impacta na autoestima. Então, então eu cresci com uma cicatriz no lábio e eu sei como isso pode ou não afetar as pessoas, né? Um detalhe para os outros é importante para a gente. Mas aí o ponto de virada aconteceu quando, no final da minha formação em cirurgia plástica, a minha irmã engravidou do primeiro filho dela, né? Que é o João. Hoje ele está com 10 anos, mais ou menos. E aí eu, na posição de único médico da família e irmão, eu era o ouvido ali para escutar, né? Todas as alterações do corpo, anseios, receios, medos. Eu acompanhei de uma posição relativamente privilegiada, porque eu estava meio distante, mas eu acompanhei todas as mudanças do corpo da mulher durante a gravidez e depois da gravidez também, né? E aí eu me senti muito bem também naquele momento ali ajudar minha irmã. Então aquilo me captou, que eu poderia também ajudar outras mães, outras mulheres, né? Em situações parecidas, na minha profissão, que eu já tinha escolhido e tudo mais, que era dentro da cirurgia plástica. Então, desde o início, né, eu sempre foquei muito em ajudar mães a recuperar ou a melhorar o corpo, né, de antes da gravidez. Que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, que pode ser assim, pode não ser exatamente assim. Mas então foi aí que eu cheguei na cirurgia plástica após a maternidade. Legal. E porque assim, quando a gente fala, né, em maternidade,
a gente logo pensa no parto, no bebê, nas mudanças da rotina, mas de fato pouco se fala ou pouco se dá espaço, né, para essa expressão do que acontece no corpo da mulher depois do nascimento né, do bebê. E que muitas mulheres vão sentir dores, desconfortos, né, mudanças estéticas, funcionais, e que não encontram, se encontram muitas vezes espaços especializados para esse cuidado, e que muitas vezes trazem mais né, um tanto aí num sentimento muitas vezes de solidão e de inadequação da mulher. Eu passei por isso e já ouvi muitas amigas, pacientes comentando, por exemplo, no pós-parto, né, a bexiguinha que fica na barriga e que dá uma Uhum. sensação que aquilo nunca vai sair do nosso corpo e dá um desespero. Meu Deus, será que agora o meu corpo vai ficar assim para sempre? E o quanto que quando a gente não nomeia e não compartilha o que é, o que não é, o que acontece, o que pode, ou até que possibilidades a gente tem de ajuda para o corpo, vem esse sentimento de solidão e de inadequação. Isso só acontece comigo, porque quando Uhum. não se tem notícias. Uhum, uhum. Mas na verdade isso acontece, a alteração do abdômen, que tu está falando especificamente, né? Ele acontece, a diástase principalmente, ela acontece em mais de 30% das mulheres depois da primeira gravidez. E depois da segunda gravidez é mais de 70%, né? Mas eu costumo dizer assim que a cirurgia plástica ela não começa ali na maca, na cirurgia, ela começa na verdade na frente do espelho. Quando tu começa a analisar essas alterações, porque a mulher vem de um período em que durante a gestação a barriga dela muitas vezes é um motivo de orgulho e de atenção e tudo mais, né? E aí o bebê nasce e fica muitas vezes só a barriga ou o peito, essa barriguinha que tu comentou, ou a mama ficou diferente, né? E até gerar essa reconexão, entender algumas formas até de aceitação, leva tempo, né? E leva um processo, um trabalho que tem muitas opiniões de fora, de gente dizendo, mas pode ser fútil, mas tu não precisa. E daí tem muitas ideias que a mulher precisa organizar. Mas quando uma cirurgia plástica faz sentido, ela costuma ser a solução dessas pequenas alterações, né? O abdômen que ficou, ou de uma mama, ou de uma gordurinha localizada, que é difícil de eliminar também. Então, quando bem indicada, para a paciente certa, que entende as expectativas e tudo mais, a cirurgia plástica é uma excelente solução, né? E ainda mais quando a gente fala assim de uma mudança grande no corpo, né? Porque o abdômen é essa região central do corpo que a mulher não consegue esconder quando de jeito nenhum, principalmente, né, o abdômen. Então vai na praia, não tem, a mulher fica se escondendo e tal. Então a gente consegue com um procedimento, na verdade a gente está falando aqui sobre trazer muitas vezes mais liberdade para o paciente fica mais livre para escolher uma roupa, para, enfim, para ir na praia, para ter um evento social, na relação com a família, enfim. Então, a mudança da cirurgia plástica ela costuma ser bem grande. É legal tu falar, né, Daniel, quando tu fala, se fizer sentido para a mulher, porque numa sociedade onde a gente é tão cobrada por seguir um padrão que muitas vezes não, na maioria das vezes são padrões que agridem o próprio corpo, né? Porque são padrões inatingíveis que não levam em conta o biotipo e o corpo de cada mulher. Eu acho que esse é um paradigma legal, assim, de que é o que faz sentido naquele momento para aquela mulher. E claro que na prática é muito difícil a gente distinguir, tá, mas o que é de fato que faz sentido, ou o que eu já estou tão inserida nesse sistema que eu também acho que é importante para mim, né? Mas enfim, Uhum. mas eu acho que poder ter esse olhar mais individualizado, de poder também se distanciar e criar essa clareza e consciência do que faz sentido para mim, e não necessariamente por um padrão social, que é mais uma cobrança também para as mulheres. E que se a gente for por esse lado, eu digo que eu não trabalho com cirurgia plástica, a gente trabalha com felicidade. Esse é o meu objetivo final, que o paciente saia daqui e eu acrescente alguma coisa na vida dela e que ela fique mais feliz.
né? Mas se a gente tem essa busca inalcançável, né, como tudo na vida, não necessariamente a gente vai atingir né, essa satisfação pessoal. E hoje a gente vive num mundo de antagonismos entre uma, uma linha de aceitação do corpo, da realidade e tudo mais, versus o que a gente vê na mídia hoje, uma busca quase inalcançável ali por corpos quase perfeitos e tudo mais. E no meio desse turbilhão fica as mulheres são as maiores vítimas, ainda mais do que os homens, né? Hum. E aí, ali nas redes sociais, a gente tem. Eu costumo dizer assim que a gente vê. A gente não vê os 90 minutos de um jogo de futebol, a gente vê os melhores momentos, os 3 minutos de melhores momentos da vida de cada um. E daí, se a gente se baseia naqueles 3 minutos, a gente começa a buscar alguma coisa meio inalcançável também. Então, quando a gente pensa em fazer uma cirurgia plástica, a gente tem que sentar, respirar, ver exatamente o que a gente quer com aquilo, onde a gente quer chegar e fazer por nós e não para agradar outros, né? É uma decisão individual na frente do espelho, de novo, que nem eu comentei. E ajustar o que eu chamo de uma balança que existe entre expectativa e realidade, né? Entre a cirurgia. E eu tenho uma paciente que eu operei há uns anos atrás, que ela fazia academia todos os dias, ela se cuidava, comia nada, né? Comia direito, eu quero dizer, né? Tinha bons hábitos. Mãe, Uhum. ela fez uma cirurgia e ficou linda. E acho que uns 6 meses depois veio uma amiga dela que fazia o oposto dela. Oposto. Ela também era mãe, mas ela era aquela mãe que estava ainda se organizando na vida, né? Enfim, nas tarefas do dia a dia, com o filho, com o trabalho, com tudo. E não tinha organizado essa outra parte super importante, que era a alimentação. Estava um pouco acima do peso. E ela chegou e me disse assim: eu quero. Eu adorei a barriga dela, da minha amiga, e eu quero exatamente o abdômen dela. Né? Então, nesse momento, eu tive que ajustar com ela a expectativa versus realidade. Porque se ela vai com essa expectativa e o biotipo dela, o corpo dela, a situação dela, a rotina dela não permite que ela chegue lá, ela não vai ficar contente, ela vai se frustrar, então ela não vai ter a mesma. Então, no caso dela, a gente, uma conversa um pouquinho mais profunda, a gente, olha, vamos começar isso, tem essa etapa antes da cirurgia, vamos ajustar isso, vamos ajustar a alimentação, vamos ajustar uma atividade física, porque a cirurgia plástica, se ela vem combinada também com saúde, que é o objetivo final, né? Melhor ainda, aproveita esse momento da cirurgia plástica, já que eu vou fazer uma plástica, aproveita esse momento para ajustar algumas coisinhas na tua vida também de saúde que não estão não aquele pensamento antigo, ainda muitas pessoas têm, mas já que eu vou fazer uma lipo, então agora esse mês eu vou, né, me permitir. E não, né, o contrário. Já que eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu vou aproveitar esse momento, essa motivação, para ajustar alguns hábitos aqui que estão desorganizados na minha vida. A cirurgia a recuperação vai ficar melhor, o resultado vai ficar melhor e tu vai manter melhor o resultado mais ao longo do tempo. Mas eu acho que a grande resposta é ajustar essa expectativa, essa balança imaginária, expectativa, realidade, que vai trazer mais satisfação para o paciente. Uhum. É, e qual que é o maior pedido, ou o que mais? A diástase é uma condição bastante comum, né? E eu até queria que a gente pudesse falar, até para que isso talvez chegue em muitas mulheres que estão vivendo isso, que têm essa condição e daqui a pouco ainda não conseguiram entender ou o que fazer. Queria que a gente se dedicasse um pouquinho aí na diástase. Perfeito. É assim, aquela fase da gravidez, enfim, a mulher tem várias alterações hormonais, tudo mais, que fazem parte da gestação, né, para acomodação do bebê, para a produção do leite, tudo mais. E o resultado daquilo, muitas vezes, é nas mamas, gerar estria, flacidez, um pouquinho de queda da mama, apesar da impressão da mulher, assim, às vezes a mulher tem a impressão, eu dei de mamar mais de um lado, daí aquele peito ficou diferente do outro. Não tem nenhum estudo que mostra isso, é uma curiosidade, que confirma isso, entendeu? Mas a gente na clínica percebe que é a impressão de muitas mulheres, assim, né? Mas então tem todas aquelas alterações em relação às mamas e também para acomodação do bebê,
alterações do contorno corporal. Então, desde pelo momento do útero, as costelas abrem um pouquinho mais, os hormônios permitem isso. Então, a mulher perde cintura, né? A diástase que a gente fala nada mais é do que um afastamento dos músculos abdominais. A gente tem aqueles dois músculos dos gominhos, né? Os retos abdominais, e que durante a gravidez, pelo momento do útero, eles afastam para a gente ter espaço, né? E aí, em algumas mulheres, em torno de 30% depois da segunda gravidez, eles ainda voltam, mas 70% das mulheres depois da segunda gravidez, eles não voltam, eles continuam afastados. E aí isso dá uma sensação de estufamento na mulher. Então, a gente está falando de alterações mamárias, a gente está falando de uma sensação de estufamento abdominal, de perda de cintura, de áreas de gordura localizada, né? E de alterações do contorno corporal como um todo. Pode gerar flacidez de pele, pode gerar excesso de pele, pode gerar estrias, né? Um monte de alterações objetivas assim, mas que o grande impacto disso é na confiança da mulher, na autoestima e tudo mais. Mas as principais queixas dos pacientes que vêm me buscar aqui é em relação a mamas e abdômen, barriga, né? Uhum. Uhum. E, e aí entra a diástase que tu comentou. É, a diástase, o principal, a gente consegue muitas vezes a mulher sentir tudo mais, né, com os dedos. A gente tem exames que a gente consegue confirmar. Aqui no consultório mesmo eu tenho uma ecografia que eu faço, né, que a gente consegue confirmar a diástase. Mas esteticamente o que incomoda a mulher é a sensação da barriga estufada, como se fosse ainda uma gravidez de alguns poucos meses, entendeu? E aí ela vai tentar botar um vestido Sintoma da justo. diástase. Esse é o sintoma da diástase, entendeu? Não quero botar um vestido mais justo, uma calça mais justa, e fica sempre aquele volume, né? Uhum. E aí entram as cirurgias plásticas para correção. Existem algumas técnicas de exercícios, LPF, exercício progressivo, aqueles exercícios de vácuo, principalmente, que eles podem ajudar, né? Uhum. Então, diástases muito pequenininhas, desde que a paciente tenha uma rotina fixa de atividade física, tudo mais, e consiga manter esses exercícios diariamente, ela até pode conseguir melhorar ou até resolver isso, né? Mas tem algumas situações de diástases maiores que não, que a correção é só cirúrgica. E aí tem o benefício estético da correção, que é botar a barriga para dentro, os órgãos para dentro, e também o benefício funcional, porque o músculo do abdômen ele é importante para a postura, né? E então às vezes se a gente não tenha o músculo tão fechadinho, tão certo ali, né? Ele acaba alterando postura, dor nas costas e tudo mais. Então aí entram as cirurgias de correção de diástase, que a mais conhecida é a cirurgia de abdominoplastia. Esse nomezinho é quase um trava-língua, né, para muita gente. E o nomezinho de abdominoplastia. E hoje tem outras soluções que não envolvem, tem recuperações mais rápidas, não envolvem tantos cortes, né, que é uma das cirurgias que eu faço, que é uma cirurgia robótica, que é a Mirella. Então, as indicações entre elas são diferentes, entre os dois tipos de cirurgia. Paciente com excesso de pele, que desenvolveu além da diástase, além da barriga estufada, desenvolveu dobras, excesso de pele, além da correção da diástase, a gente precisa retirar pele. A gente precisa fazer uma abdominoplastia e ter uma recuperação um pouquinho mais chata e tem uma cicatriz lá embaixo, lá na linha da cesárea, mas um pouco maior. Eu costumo dizer que é como se fosse 3 cesáreas, né? O tamanho de 3 cesáreas, mais ou menos. Quando a paciente tem diástase, e eu tenho uma parcela das minhas pacientes aqui, são aquelas pacientes que tiveram a gestação, mas elas treinam muito, se dedicam muito na academia, estão assim, ó, percentual de gordura lá embaixo, conseguem, mas, então, ou seja, elas não têm quase, tem pouquinha gordura, mas elas não conseguem resolver mesmo com muita academia a barriga estufada. Mas essas não desenvolveram excesso de pele, tem só uma flacidez. Nessas, a gente pode fazer uma cirurgia que não envolve corte grande, não envolve a cicatriz abdominoplastia. Um robô, que é o robô da Vinci, que é usado em outras especialidades médicas, urologia, cirurgia digestiva, cirurgia torácica, a gente consegue, com incisões pequenininhas da lipo, fazer o fechamento da diástase. E aí a paciente não precisa andar curvada,
tem uma recuperação mais rápida. O nome dessa cirurgia é a Mirella, é a lipoabdominoplastia minimamente invasiva endoscópica robótica. Eu fiz a certificação em cirurgia robótica. Eu fui o primeiro cirurgião do Rio Grande do Sul a fazer a certificação em cirurgia robótica e fazer essa cirurgia aqui no Rio Grande do Sul também alguns anos atrás. Então, é uma cirurgia que eu gosto muito de fazer, mas as indicações são diferentes, né? Uma é para quem não tem excesso de pele, Mirella. A paciente que tem diástase e tem excesso de pele vai precisar de fazer uma abdominoplastia. E quais que são as consequências, Daniel, de uma diástase não tratada? Consequências estéticas, que nem eu já falei, né? Principalmente. E hoje tem uma palavrinha que quem faz exercícios funcionais, faz pilates, acaba escutando mais, que é o core, os músculos do core muscles, né? Então, o abdômen, o músculo abdominal, ele faz parte dessa cadeia dos músculos do core, né? Que envolve os músculos retos abdominais, transverso, oblíquo, envolve os músculos lombares, pélvicos também. Quando um desses músculos estão desorganizados, toda a cadeia pode ficar meio desorganizada. Então, como eu falei, a mulher pode ter alterações posturais, dor nas costas, até alterações miccionais, lá, perda de urina e tudo mais, entendeu? Então, toda essa musculatura, ela é como um todo. Favorece o aparecimento de hérnias também por fraqueza na parede. Então, hérnias de virilha, hérnia de umbigo, né? Então, é tudo junto ali. Tanto é que hoje a Sociedade Americana de Hérnia mudou de nome, mudou para a Sociedade Americana de CORE, porque se entende que o aparecimento de uma hérnia, na verdade, é uma fraqueza, né? Então, por exemplo, uma mulher que tem uma hérnia de umbigo, corrigir sua hérnia e tem diástase também, sem fechar a diástase, a gente hoje em dia até considera que está subtratando, aumenta a chance dela voltar, entendeu? Porque é tudo junto. Então tem consequências estéticas do estufamento abdominal, que a mulher até pode, enfim, conviver, enfim, e antigamente, né? Mas hoje em dia a gente consegue conversar mais abertamente sobre tudo no mundo, né? Hum. Mas antigamente as mulheres, muitas delas não se permitiam corrigir essas alterações, né? Então a minha mãe é um pouco dessa geração também, de que convivia com essas alterações, né? E aí E que poderia ter uma solução, porque não se falava sobre isso, né? não se falava, exatamente. E então acabava ao longo da vida tendo mais chance de, enfim, se escondendo muito mais, né? E tendo mais chance de desenvolver essas alterações que eu falei. Então, a correção da diástase é uma correção estética, mas também funcional, né? De corrigir toda essa cadeia muscular do abdômen da mulher também. Perda de força, então muitas vezes a mulher vai tentar levantar da cama e tem uma dificuldade, não consegue porque a dinâmica muscular ela está alterada, né? E quando a gente tem 30, 40 anos é uma coisa, mas quando a gente tem 60, 70, 80, às vezes a gente vai sentindo mais essas alterações. Hum. Como que fica? Eu vejo que é uma preocupação muito grande, assim, de muitas mães, muitas vezes, né, com filhos pequenos, quando precisam, seja por escolha, seja somente estético, até por uma indicação realmente, né, de saúde, fazer qualquer procedimento que vai exigir recuperação. Então, Uhum. é um mantra quase, né? Ir no médico, o médico dizer, e tem que fazer tanto de recuperação. Recuperação, doutor, como é que eu vou fazer recuperação com um filho pequeno? Como é que fica isso na prática? Né? Toda essa indicação e essas possibilidades que hoje se tem de cuidar da saúde, ou por estética, enfim. Mas como é que fica isso na prática? A tal da recuperação com um filho pequeno, Daniel? Eu acho assim que o segredo para isso é a palavra rede de apoio, né? A mulher ela tem que ter para fazer uma cirurgia, ela tem que ter uma rede de apoio muito forte. Então, por exemplo, eu estou com uma paciente agora que ela veio da Alemanha, ela mora pertinho de Munique e ela tem família aqui no Rio Grande do Sul. Ela chegou uns dias antes, ficou com a mãe, fez a cirurgia na semana passada, quinta-feira, e o esposo veio e chegou no domingo.
então veio com filho e tudo mais, ela chegou um pouquinho antes para fazer. Mas a mãe, ajudando, dando assistência, o marido, ou um amigo, ou uma amiga, mas sim, é necessário uma rede de apoio. Hoje a gente até tem estrutura para, enfim, situação recente também, a minha enfermeira, que é minha técnica de enfermagem, o paciente, confia no marido, mas diz, não, mas eu não quero que tu me cuide, eu quero que a enfermeira lá do Daniel me cuide. A minha técnica fez a cirurgia na sexta, ficou até ontem com a paciente, cuidando dela em casa. Então, alternativas e recursos existem, né? E ao mesmo tempo que isso é verdade, a gente também está caminhando numa linha de procedimentos minimamente, cada vez mais minimamente invasivos, né? Então, hoje a gente tem cirurgias de mama em que permite que a paciente com a mama pequena e quer aumentar, né? A gente pode aumentar com técnicas muito naturais, com enxerto de gordura, por exemplo, que a recuperação é muito rápida, né? Ou a gente pode aumentar com silicone mesmo, e que a mulher no outro dia pode dirigir carro automático, pegar até 15 quilos no colo, até um cuidado do bebê, por exemplo. Tem liberdade total da movimentação dos braços, né? Que é a cirurgia de R24R. Então, e nas cirurgias abdominais também, essa Mirella que eu comentei, ela é uma cirurgia que não precisa andar curvada, tem uma recuperação mais rápida, né? A mulher fica mais independente também. Então, a gente tem encaminhado para alguns procedimentos hoje em dia também, cada vez mais minimamente invasivos, que impactem menos na rotina corrida das mulheres. Ao mesmo tempo, tem pacientes que chegam aqui e querem, não, mas já que eu vou fazer uma plástica, então eu quero aproveitar e mudar o máximo que eu conseguir. E claro, quanto mais mudança a gente vai fazer, bom, a gente vai fazer uma lipoaspiração então de todo o contorno corporal, vai aproveitar a cirurgia para mexer no braço, na cintura, nas costas, no glúteo. Aí a gente vai ampliando a necessidade de dias de recuperação, né? Então, por isso que a conduta ela é muito individualizada. A gente tem que entender a realidade de cada um, né? Mas a gente vai somar um procedimento cada vez menos invasivo, com uma rede de apoio para ter a melhor recuperação para o paciente. Eu acho que esse é o essencial. E por isso, até, se tu me permite complementar, por isso que a decisão final de fazer uma cirurgia plástica é a da paciente, é da mulher. Mas isso tem que ser bem conversado dentro de casa, porque a paciente ela vai precisar da rede de apoio ali junto, entendeu? E então os familiares eles têm que entender a motivação dela para fazer a cirurgia. Geralmente a primeira reação é ser contra do familiar, um grande 80%, né? É ser contra. Ah, mas tu não precisa. Mas tu não precisa fazer a cirurgia. Mas tu tá bonita assim. Mas como é que a gente vai ficar? Então tem que ser a decisão final da mulher, mas tem que ser uma conversa em família. As pessoas têm que entender, porque senão com 3 dias de cirurgia a mulher diz um ai da recuperação, ela diz, eu te avisei, não era para você. Então tem um Isso é muito pouquinho, comum, né? E o quanto entendeu? que essa resistência muitas vezes também vem de familiares e muitas vezes até dos parceiros que já percebem que aquela mulher em recuperação vai significar mais trabalho para ele em casa. Que ele vai ter Uhum. que assumir coisas que aquela mulher geralmente é quem assume, né? E eu acompanho, vejo, né, muitas mulheres que passam por cirurgias, que escolheram a cirurgia e que acontece justamente isso. Na hora da recuperação não tem essa rede de apoio e muitas vezes se vem tendo que voltar a uma rotina sem o tempo de recuperação feito. E eu já acompanhei muitos casos de mulheres que arrebentaram pontos, que tiveram complicações, que tiveram que refazer cirurgias, porque Uhum. justamente não tiveram esse apoio. E que, por enfim, os filhos estão ali, as coisas precisam ser feitas, descuidaram, né? Porque se viram muitas vezes sem opção, por justamente não ter essa empatia, esse entendimento e esse apoio, né, de quem estava ali em volta. É uma realidade, infelizmente, bastante comum. A mãe, não sei como é que é a tua visão em relação a isso, mas eu escutei por muitos anos, e eu acho que é verdade que eu vivenciei isso na minha realidade. A mãe, ela, a partir do momento que ela é mãe, ela muitas vezes se coloca em último lugar de tudo, Uhum. né?
e tudo vem na frente, os filhos vêm na frente, todo o resto vem na frente e tal. Mas quando chega o momento de decidir fazer uma cirurgia, ali naquele momento pós-operatório, tem que ser um momento que a paciente consiga se colocar em primeiro lugar, porque a recuperação ela é essencial. Ah, então tem que organizar a rotina familiar o melhor possível, entendendo que alguma coisa vai sair um pouquinho do controle naqueles primeiros dias, né? Sem a expectativa que tudo vá ser 100% organizado e perfeito. Desde às vezes preparar a alimentação antes, deixar algumas coisas já pensadas, planejadas, quem vai te ajudar, quem vai te cuidar, conversa com os filhos para que eles entendam também, e aí a conversa varia um pouquinho conforme a idade dos filhos também, né? Filhos menores é de um jeito, filhos maiores é de outro. Então, mas aquele momento da cirurgia é um momento, né? Até dando um spoiler, né, do livro ali que tu comentou no início, o nome do livro é De Volta para Mim, né? Então, é aquele momento da mulher voltar para si, o foco é nela, né? A partir daquele momento, porque senão, se ela quer fazer a cirurgia e uma cirurgia, se for uma cirurgia um pouquinho mais maior, né, como uma abdominoplastia, e ela forçar e não cuidar e tudo mais, aumenta assim uma chance de alguma chateação no pós-operatório, que sempre tem solução, mas quando a gente quer fazer uma cirurgia, a gente quer ter a melhor recuperação possível e tudo mais, né? Então, essa parte da recuperação, ela é tão importante quanto a cirurgia. Então, quando a paciente faz a cirurgia, eu até digo assim, ó, tá, terminou o primeiro tempo, quando eu vou lá dar alta para ela. Foi tudo bem, primeiro tempo resolvi, então a gente está ganhando o jogo. Agora tem segundo tempo, em casa, que é tão importante quanto o primeiro. Então, a gente precisa continuar cuidando, né? E vamos seguir. E os primeiros 2 semanas são as mais importantes. 10 a 15 dias são os mais importantes de cuidado. Então, o cuidado principal, conforme for o teu cuidado nos primeiros 15 dias, eles vão resultar numa recuperação que em 30 dias tu tá 20 a 30 dias, tu tá na tua rotina normal, praticamente, entendeu? Mas esses primeiros 10, 15 dias tem que ser para ti. Algumas cirurgias menos. Algumas cirurgias menos invasivas, aquelas que eu comentei, até menos que isso. Mas cirurgias de mastopexia, de abdominoplastia, a gente vai precisar ali se dedicar mais para ela, pelo menos 10 a 15 dias. E eu adorei o título do livro, porque já passa justamente essa ideia, que é um trabalho psicológico aí de muitas mulheres, né? Que até chegar na cirurgia, eu entendo que precisa ter esse olhar de se autorizar a olhar para si, né? De se dar essa permissão de se colocar muitas vezes como prioridade, em primeiro lugar, que é algo que a maternidade muitas vezes tira da mulher, seja por cobranças individuais, seja por cobranças sociais também, que ainda existe essa romantização. Acho que hoje também a gente já tem mais espaços de nomeação disso, Uhum. né? Dessa idealização da maternidade, de que a boa mãe é aquela que abre mão de si em prol dos filhos. Então, o quanto que poder chegar nesse momento em que a mulher decide, né? Eu vou fazer essa cirurgia, eu entendo que muitas vezes tem todo um outro trabalho prévio aí que precisa acontecer, que é dela se autorizar e se permitir a olhar, a voltar a olhar, ou muitas vezes pela primeira vez, olhar para si mesma. A questão da reconexão com a mulher de novo, né? É, afeta muito, na verdade, assim, autoestima, né? Eu vou tentar da minha forma aqui, mas depois tu complementa, né? Mas autoestima é o quanto a gente gosta da gente mesmo, né? Isso é, é, tem a questão das nossas decisões, do nosso círculo, como a gente lida com as nossas emoções, né? É uma série de coisas, mas a aparência tem um fator muito importante na nossa autoestima, né? E muitas vezes a mulher com autoestima mais abalada altera a confiança dela no trabalho, em casa e tudo mais. E aí algumas mulheres elas vão sentindo isso e vão sentindo necessidade também de melhorar, né? Esse sentimento, né? E aí que vem aquela questão de olhar no espelho, no frente do espelho, perceber as alterações, mas é uma construção.
né? A cirurgia plástica ela não deve ser feita por um impulso, né? Ela tem que ser algo pensado, refletido, analisado e visto se é o momento também agora, né? Também tem a questão de a gente ir deixando para lá e ficando naquela zona de conforto também, e vai deixando para lá um sonho, uma vontade. Muita gente trata a cirurgia plástica como um sonho, eu acho que é, mas às vezes eu acho que não é também, eu acho que é uma realidade, né? Mas a gente tem que cuidar muito para não deixar aquela vontade da cirurgia plástica de melhorar sempre na zona de conforto e deixar as outras coisas passando pela frente. Eu acho que ela tem um momento para ser realizada e, e exige planejamento. Ela não deve ser feito por impulso, tem que ser pensado nos riscos, pensado nos benefícios, pesado na realidade de cada um e decidido com maturidade. A forma da gente ir atrás, né, é fazer uma cirurgia plástica. Eu acho que tem duas formas da gente vencer essas barreiras, né, que é a primeira é conhecimento, é estudar, pesquisar, conversar com outras pessoas, e conforme a gente vai tendo cada vez mais conhecimento, a gente vai entendendo que a maior parte desses nossos medos, receios, na verdade são mitos, né? Então, agora essa semana eu tive uma paciente também que veio de recuperação e ela disse, olha, eu achei que ia ser bem pior a recuperação, né? Então, estava super bem da recuperação então depende muito de cada um, depende como cada um encarou, mas eu acho que é conhecimento, estudar, mas por mais que tu não tenha, por mais que tu tente o conhecimento, busque, tu não vai saber de tudo 100%. E aí vem a segunda palavrinha que é confiança. Tu encontrar um profissional em que tu confie, que veja que tu tem estrutura, que não seja só a cirurgia, mas que também te dê o suporte na tua recuperação, no pós-operatório, para tudo que tu precise, né? Então, hoje em dia eu gosto de dizer que a gente tem aqui uma equipe que é 24 horas, o paciente manda uma dúvida e tudo mais, é praticamente 24 horas. Então, a minha filosofia aqui que eu tento passar para meus colaboradores é assim, eu quero atender os pacientes como eu gostaria de ser atendido se eu tivesse no lugar daquela mãe, né? Então, quando a gente pensa assim, acaba ficando mais simples, né? Então, a gente tenta ter um atendimento que deixa a pessoa mais segura, porque o paciente precisa no pós-operatório é se sentir segura, acolhida, né? Então, com isso a gente tem um pós-operatório mais tranquilo, mais perto do resultado que ela está buscando. Hum. Tu acabou já falando, né? Eu comecei a fazer pergunta e aí me empolguei em falar da diástase, mas eu acho que tu acabou falando. Quais são hoje as queixas, né, ou os desejos que as mulheres e as mães mais buscam no teu consultório, Daniel? Como eu sou muito focado em cirurgias pós-maternidade, esse é o meu dia a dia, é o que eu Hum, falo, é o que eu realizo. As pacientes buscam cirurgias mamárias, as três principais, tá? Aumento de mamas, para quem não tem flacidez, a elevação das mamas, para quem depois da amamentação, a mama gerou um pouco de flacidez, gerou um excesso de pele, que daí ela pode ser feita sem silicone, com silicone, se a mulher quer aumentar um pouquinho, quer um contorno mais bonito, e redução de mamas, né? Aquela mulher que tem a mama pesada, que também se torna uma cirurgia muito funcional também, né? Também às vezes por saúde mesmo, mama muito pesada, dá dor nas costas, incomoda aqui a alça do sutiã, dor nos ombros e tudo mais. Então, cirurgias mamárias são as três principais: aumento das mamas, elevação das mamas, retirada da flacidez e retirada do peso das mamas. E cirurgias de contorno corporal. Então, lipoaspiração de contorno corporal, né, como um todo. Para pacientes que não têm excesso de pele, não têm diástase, a gente transforma o corpo, transforma o contorno corporal mesmo. E para as pacientes que têm diástase, aí a gente vai precisar decidir entre aquelas duas cirurgias que eu falei, que é a Mirella, que é a robótica, para quem não tem excesso de pele, ou aquelas pessoas que, pouco tempo atrás, veio uma paciente também que, durante a gestação, ela aumentou 30 quilos durante a gestação. E aí emagreceu, perdeu aquele excesso de peso, junto com a diástase ficou excesso de pele, ficou dobras de pele. Então, essa paciente precisou de uma abdominoplastia. Mas essas são as cirurgias mais buscadas daqui,
né, no consultório. Mamas e contorno corporal como um todo. E o quanto é importante falar isso, né, Daniel, para que as mulheres também possam se autorizar, como tu disse, a se aceitarem, a buscarem aquilo que faz sentido, e que isso possa vir de um lugar realmente de escolha e não de opressão, né? Que seja uma Uhum. opção e não a falta de opção. E de que as mulheres possam se autorizar a se olharem, porque eu falo muito isso no consultório. Eu trabalho com os processos de transformações internos, mas o quanto que às vezes a gente precisa de um fator motivacional externo, né? Eu brinco assim com as pacientes, quem nunca sentiu um alívio na alma por arrumar o guarda-roupa, né? Então, o quanto que às vezes a gente precisa dessa motivação externa para também engatilhar aí outras mudanças que as mulheres anseiam fazer mais profundamente, internamente. Então, acho que a tua fala, ela traz muito isso, eu acho que esse é o objetivo aqui da nossa conversa, de trazer uma nomeação e uma autorização para que o que quer que essas mulheres estejam sentindo, isso possa ter um espaço de olhar, de cuidado, de desejo e de escolha, a partir do que faz sentido para cada uma na sua realidade e no seu momento de vida. Eu costumo dizer que beleza de dentro para fora, né? Tem que a cirurgia plástica ela começa antes, ela já começa na forma da paciente se permitir olhar com um olhar mais generoso para ela mesma. Geralmente, quando a gente vai olhar para as pessoas que a gente ama, filho, por exemplo, né, os pais, tudo mais, para a gente é a pessoa mais linda do mundo. Não tem nada para mudar, né? Mas quando a gente olha para a gente mesmo, a gente olha com um olhar muito crítico. A gente não olha com o mesmo olhar. Então, a primeira coisa é ajustar um pouquinho a lente, ajustar um pouquinho o foco, né, da lente, para que a gente se permita olhar, né, com mais generosidade para a gente mesmo. Então, a beleza é de dentro para fora, mas também de fora para dentro, como tu diz. Às vezes a gente precisa de algo externo para revelar aquilo que, enfim, que tá guardado lá dentro, que está contido, né? Mas essa transição entre o de dentro para fora, de fora para dentro, eu vejo no meu dia a dia aqui, entendeu? Então, a paciente, às vezes, ela está contida e tudo mais, e ela faz uma plástica, e eu tenho uma paciente há uns anos atrás que me ensinou isso. A Camila, uns anos atrás, que ela fez a cirurgia, fez de abdômen. Uma mãe fez abdominoplastia, e ela veio na consulta de um mês, veio na consulta de 3 meses e na consulta de 6 meses ela não veio. E aí eu mandei mensagem para ela: e aí, Camila, tá tudo bem e tal? Não retornou. E ela me disse 4 palavrinhas que me marcaram, me mandou assim: doutor, hoje eu me amo. Deu um pouquinho mais de 4 horas. Mas ela não disse assim: doutor, tá tudo bem e tal, hoje eu amo a minha barriga. Não, ela disse assim: hoje eu me amo, como um todo por completo. A cirurgia tinha sido no abdômen, né? Então ela me ensinou como muda a confiança da mulher, às vezes a mulher muda relacionamento, enfim, é uma transformação muito maior e para algumas pessoas é fútil, mas é muito menos fútil do que parece. Ela é mais uma transformação interna que a gente vê assim, paciente que às vezes não se cuidava, não ia na academia direito, faz a cirurgia plástica. Domingo, uma paciente postou e me marcou, fazendo academia domingo de noite. Ah, a culpa é tua que eu tô aqui, né? Ela não queria um domingo de noite, né, fazer uma academia. Então a mudança ela é muito, muito maior de dentro para fora e de fora para dentro. Daniel, para a gente finalizar, o que que tu entende que merece mais um pio? Que ainda precisa ser falado, nomeado, ganhar espaços? Assim, a cirurgia plástica, ela ainda é um tabu, né? E no meio desse tabu, ainda é, claro que hoje em dia menos, mas a gente vive num momento, que nem a gente comentou ali no início, que é, é um turbilhão de emoções, é uma aceitação, a gente deve ser aceitado do jeito que a gente é, mas a gente fica recebendo informação todo dia ali de corpos bonitos e tudo mais, a gente vai criando um desejo, e no meio disso a pessoa ali decidindo o que ela deve fazer com ela, aí quando ela decide fazer, a gente ainda vê opiniões dos outros, né, da família, e a gente tem que considerar e tudo mais, de amigos, mas não precisa, mas para que tu vai fazer? E aí se torna um tabu para a mulher fazer uma cirurgia plástica ou não. E a gente está numa época de quebrar tabus, né?
A decisão de uma cirurgia plástica, ela tem que ser interna, né? Ela é uma decisão, a mulher tem que sentir aquilo ali. Não, olha, pesquisei, conheci, e eu acho que vai me acrescentar, vai fazer eu me sentir melhor, né? Quando a gente tem essa clareza, e a gente consegue falar sobre o assunto, que nem a gente está falando aqui, a gente consegue dar mais um pio sobre o assunto, né? É, eu acho que a gente caminha para um lugar em que a paciente vai buscar mais felicidade, como eu também comentei, né? Que é um objetivo final. E a mulher, ela, na minha casa, e sempre foi assim, né? A minha mãe era o centro da casa. Então, quando a minha mãe estava bem, estava ótimo. Quando ela estava chateada com uma coisa, a vida era mais complicada. E quando ela estava feliz, alegre, confiante e tudo mais, estava tudo bem, estava tudo melhor. Então, a mulher é o centro da casa. Então, a gente conseguir trazer um sentimento de mais alegria, mais felicidade para aquela mulher, acaba refletindo sim nos filhos, no marido, no trabalho, no relacionamento, né? Então, a mulher mais confiante, ela leva todo mundo junto. Então, eu acho que o mais um pio é a gente poder desmistificar um pouco os tabus da cirurgia plástica e a paciente poder decidir de forma consciente, internamente, se aquilo faz sentido para ela. Muito bom. Daniel, muito obrigada, adorei. Eu gostei da oportunidade, como eu te falei. Falei um pouco da cirurgia plástica, da diástase, de como a gente corrige e tudo mais, mas eu fico muito alegre, muito feliz de poder ter esse tipo de conversa assim, um pouquinho mais profunda sobre a cirurgia plástica e que é o que me motiva todo dia aqui no consultório. Então, eu que agradeço a conversa contigo. E para quem quiser seguir o Daniel, ele está lá nas redes sociais, Doutor Daniel Plástico. Sigam que tem muito conteúdo lá, né? Vejo ali que tem tá o tempo todo também trazendo informação de qualidade, séria, ética. Então sigam lá, Doutor Daniel Plástico, que tem bastante conteúdo para quem quiser acompanhar. Então, Daniel, mais uma vez, muito obrigada, e eu tenho certeza que quem nos escutar aí vai ter informações valiosíssimas e poder se reconhecer também aí nas suas escolhas. Muito obrigada. Eu que te agradeço mais uma vez. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.